Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 14. Cada linha das Escrituras tem majestade brilhando nela. Jesus Cristo é o próprio centro do Evangelho. Se a Escritura é o campo, Cristo é a pérola neste campo. E bem-aventurado aquele que encontra esta pérola. A Escritura dá várias descrições de Cristo. Às vezes ele é chamado de médico, ele é o grande curador de almas. Às vezes ele é chamado de capitão. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: o capitão da nossa salvação. Aqui no texto ele é um pastor. Eu sou o bom pastor. E este pastor tem um rebanho, assim está no texto. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estas ovelhas são um grupo eleito dos crentes. Estas são suas ovelhas redimidas. Primeiro, falarei das ovelhas, depois falarei algo do pastor no que se refere ao relacionamento entre elas. Primeiro, em relação às ovelhas. Eu conheço minhas ovelhas. Os ímpios são comparados às cabras, os santos às ovelhas. O povo de Cristo são as suas ovelhas. E existem algumas analogias entre eles e as ovelhas. Primeiro, uma ovelha é uma criatura inocente. Não é prejudicial ou voraz, como outras criaturas são, mas é muito inofensivo. Da mesma forma, aquelas ovelhas que pertencem a Cristo e ao seu rebanho são inocentes. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: para que vocês sejam inocentes, para que vocês sejam inofensivos. A palavra grega é sem chifre, ou sem empurrar ou budisnar, para que você seja inofensivo. O povo de Cristo anda tão santamente quanto pode, para não cometer justa ofensa. Eles preferem sofrer o que é errado do que fazer o que é errado. Aqueles que se dedicam ao mal não são ovelhas de Cristo, mas são aves de rapina vorazes. Aqueles que derramariam sangue cristão não são ovelhas de Cristo. Estes são lobos que foram amamentados com o leite da prostituta romana. Estes são bodes que Cristo colocará à sua esquerda, conforme Mateus capítulo 25, versículo 32. Segundo, uma ovelha conhecida pela mansidão das Escrituras é uma criatura mansa. Deixe o tosquiador pegar a lã, ele não resiste. Se você atacar uma ovelha, ela não rosnará, nem voará na sua cara. Todas as ovelhas de Cristo são de espírito manso, conforme 2 Samuel capítulo 16, versículo 12. Embora um filho de Deus possa às vezes ter um ataque perverso, ainda assim ele sofre por isso e chora por sua paixão não mortificada. Terceiro ponto, uma ovelha é uma criatura limpa, está arrumado e limpo. Deleita-se mais com riachos puros e pastagens limpas. E da mesma forma, as ovelhas de Cristo estão limpas e santificadas. Santidade é a coisa pela qual eles oram. Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Embora não sejam perfeitamente santos, ainda assim estão aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eles são criaturas legais e preferem morrer a passar por lugares sujos e lamacentos. O mesmo acontece com as ovelhas de Cristo. Elas sofrerão qualquer coisa em vez de contaminar a sua consciência. Gênesis capítulo 39, versículo 9 diz: como posso cometer esta maldade e pecar contra Deus? Os ímpios nas Escrituras são comparados aos porcos. Eles chafurdam no pecado em sua maldade e impureza. Eles estão mergulhados e fervidos no pecado. Sim, mas um bom cristão respira em busca de santidade. Um filho de Deus pode cair em pecado inadvertidamente, como aconteceu com Davi, mas ele não jaz em pecado. Ele se recupera novamente pelo arrependimento. Uma ovelha pode cair na lama, mas não fica ali, sai novamente. Quarto, uma ovelha é uma criatura muito útil. Não há nada nisso que não tenha alguma utilidade. A carne, o velo, a pele, e da mesma forma todas as ovelhas de Cristo, que são as ovelhas do seu pasto, são úteis. Eles ainda estão fazendo o bem, são proveitosos para os outros pelo seu conhecimento, conselho, exemplo, orações e boas obras. Eles são úteis em seus lugares. Os ímpios são comparados à madeira, conforme Ezequiel capítulo 15, versículo 3, que só serve para combustível. Os pecadores são inúteis, sua vida dificilmente vale uma oração, nem sua morte dificilmente vale uma lágrima. Estes vivem para sobrecarregar o solo,
mas o povo de Deus é útil. Eles são chamados os excelentes da terra, conforme Salmos 16, verso 3. Eles são bênçãos nos lugares onde vêm. Quinto ponto. Uma ovelha é uma criatura muito satisfeita. Ele se alimentará de qualquer pasto onde você o colocar. Coloque ovelhas no terreno comum e elas ficarão satisfeitas. Alimentam-se do pouco que colhem no pousio, um emblema perfeito dos verdadeiros santos que são as ovelhas de Cristo. Deixe Deus colocá-los em qualquer pasto que Ele quiser e eles ficarão satisfeitos. Filipenses capítulo 4, verso 11. Eles aprenderam em todos os estados a se contentarem com isso. Paulo poderia estar passando necessidade ou em abundância. Ele poderia ser qualquer coisa que Deus quisesse que ele fosse. Ele estava contente com aquela porção, e qualquer que fosse que a providência lhe concedeu. Vocês que são propensos a murmurar e lamentar sua condição e pensam que nunca têm o suficiente, pensem consigo mesmo. As ovelhas estão contentes com seu pasto. Certamente, se eu fosse uma das ovelhas de Cristo, estaria contente. Você tem o mínimo do mundo, você tem mais do que sabe agradecer. Aquele que tiver o mínimo de pão morrerá em dívida com Deus. Uma ovelha é uma criatura satisfeita. Sexto ponto. Para não citar mais, uma ovelha é uma criatura timora. É muito temoroso se algum perigo se aproximar. Se assusta facilmente com o lobo. Assim, os santos de Deus, que são ovelhas de Cristo, passam o tempo de sua permanência aqui com medo. Eles estão com medo de provocar Deus, com medo de ferir a sua paz, com medo da tentação, temerosos de que não chegassem ao céu por causa da preguiça, conforme Hebreus capítulo 4, verso 1. É uma marca das ovelhas de Cristo que elas sejam dotadas do temor de Deus. Esta é a sua marca, homens temente a Deus. É verdade, os justos são tão ousados quanto o leão em uma causa justa, mais tímidos e temerosos do que pecaminoso. E deixe-me dizer-lhe, feliz é aquele que nesse sentido sempre teme. O temor santo é o melhor antídoto contra a tentação. A maneira de estar seguro é sempre temer. Para fazer algum uso disso, esforcemo-nos todos para sermos encontrados no número das ovelhas de Cristo. O mundo inteiro está dividido em duas categorias, ovelhas e cabras. Se você gostaria de ser encontrado no dia do julgamento como ovelha de Cristo e sentar-se à sua direita, ore muito, ore a Deus para que Ele mude a sua natureza, que Ele tire a sua natureza lupina, a sua ferocidade, a sua perversidade, e que Ele transforme a sua própria imagem. Trabalhe para estar entre as ovelhas de Cristo, para entrar no rebanho de Cristo. Só existe uma maneira pela qual você não deseja ser como ovelhas, pois as ovelhas às vezes tendem a se desviar de seu aprisco. Tome cuidado para não se perder em caminhos de erro e heresia. É perigoso vagar com medo de que o diabo, o lobo, possa te pegar. Não se desviem como ovelhas, mas em outras coisas assemelham-se às ovelhas em mansidão, em paciência, em utilidade e em boa vontade. E particularmente nesta coisa, esforcemo-nos para nos parecermos com ovelhas. Quando o cão pastor se aproxima, todas as ovelhas se reúnem. A perseguição deveria ser como o cão pastor. Deveria fazer com que todas as ovelhas de Cristo corressem juntas e se unissem. Os papistas e os formalistas concordam em perseguir o povo de Deus? E não concordariam os santos de Deus em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz? O amor é a marca pela qual as ovelhas de Cristo são conhecidas. João capítulo 13, versículo 35 está dito: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi a prostituta quem disse: Deixe a criança ser dividida. É o jesuíta quem diz que a igreja de Cristo seja dividida. É o grande desígnio de Satanás colocar o pé fedido entre o povo de Deus para causar divisão e discórdia entre os filhos de Sião. A melhor música do diabo é a discórdia. Ó, que todo o povo de Cristo, suas ovelhas, se reúna e se associe em amor. Aqueles que esperam se encontrar no céu não devem cair no caminho. A unidade é a grande música no céu. A unidade na Trindade e a unidade entre os santos seriam uma grande bênção na terra. Para os cristãos, unir-se é o seu interesse e sabedoria. A união é a sua força. A união é a sua glória e o seu honramento.
Esta era a honra das igrejas primitivas, todas de um só coração. Conforme Atos capítulo 2, verso 1. Havia apenas um coração entre eles. Deixe as ovelhas de Cristo se unirem. Quando os santos estão harmoniosamente unidos, então adornam o seu bendito pastor, o Senhor Jesus. Isto é o que acontece com a primeira delas, as ovelhas de Cristo. Segundo, a respeito do pastor. Eu sou o bom pastor. Este é o epíteto mais verdadeiro que já foi dito. Zacarias capítulo 13, verso 7. Um bom pastor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Antes vocês vagavam como ovelhas perdidas, mas agora vocês se voltaram para o seu pastor, o guardião de suas almas. Cristo é chamado nas Escrituras de o pastor supremo de todos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Os ministros são apenas pastores sobre ele, para cuidar do seu rebanho. Cristo é o pastor principal. Então, a observação é esta. Doutrina. Jesus Cristo é o pastor abençoado de suas ovelhas. Nas Escrituras, Cristo é chamado de grande pastor e bom pastor. Ele é chamado de grande pastor em Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao 21. E aqui no texto ele é chamado de bom pastor. Cristo é o grande pastor, pois ele fez as ovelhas, e ele é o bom pastor porque salva as suas ovelhas. Então veja você, ele é todo o grande como bom pastor. Existem muitos paralelos e analogias entre Cristo e suas ovelhas. Algumas maneiras como o Senhor Jesus se assemelha a um pastor. Primeiro, um pastor é nomeado para sua vocação. João capítulo 10, versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Qual é o significado disso? É que Cristo é legalmente chamado e designado para guardar as ovelhas. Segundo, um pastor conhece o seu rebanho. Ele conhece todo o seu rebanho. Isto está no texto. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, disse Cristo. O conhecimento de Cristo sobre as suas ovelhas implica um conhecimento de aprovação. O fato de Cristo conhecer suas ovelhas significa amá-las. Este é um grande consolo que Cristo conhece todas as suas ovelhas. Ele conhece cada um dos seus nomes. João 10, verso 3. Ele chama pelo nome as suas ovelhas. Ele conhece todos os suspiros e gemidos que lhes fazem. Salmo 38, verso 9. Meu gemido não te é oculto. Cristo conhece cada lágrima que eles derramam. Eu vi suas lágrimas. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Ele engarrafa suas lágrimas como vinho precioso, conforme Salmos 56, verso 8. Tu acompanhas todas as minhas tristezas. Tu recolheste todas as minhas lágrimas no teu odre. Tu registraste cada uma delas no teu livro. Ele conhece todos os seus sofrimentos. Tenham visto a forma como os egípcios os estão oprimindo. Êxodo capítulo 3, versículo 9. O Senhor viu o sofrimento amargo de todos em Israel. 2 Reis capítulo 14, versículo 26. Cristo conhece todas as suas obras de piedade e caridade. Eu sei todas as coisas que você faz. Tenho visto o seu trabalho duro e sua paciência. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Que conforto é esse? Cristo conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Terceiro, um pastor marca suas ovelhas para poder distingui-las de outras ovelhas estranhas. Da mesma forma, Jesus Cristo, este pastor abençoado, coloca uma marca dupla em suas ovelhas. Um deles é a marca da eleição. Eu escolhi você, disse ele. E além disso, ele colocou outra marca em suas ovelhas. Ele os sela pelo seu Espírito. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. As graças santificadoras são os vários distintivos e selos que Cristo coloca sobre suas ovelhas. Como isso aumentará o triunfo dos santos no céu? Como isso os fará abençoar a Deus, que sejam marcados como ovelhas, quando a maior parte do mundo está marcada como cabras? Quarto ponto. Um pastor procura suas ovelhas quando elas estão perdidas e desgarradas. Lucas capítulo 15, versículo 4. Este é o ofício do pastor. Ele busca suas ovelhas. Deixe-me assegurar-lhe que as ovelhas de Cristo se perdem naturalmente. Eles se afastaram do redil, estão tão perdidos que nunca conseguem encontrar o caminho de casa sozinhos. Um cachorro ou um cavalo, se perdido, pode encontrar o caminho de casa novamente, mas se uma ovelha se perder, ela nunca poderá encontrar o caminho de casa. Este é o caso de todas as ovelhas de Cristo. Elas estão tão perdidas que não conseguem encontrar o caminho. Agora, Jesus Cristo, este
pastor abençoado, busca suas ovelhas perdidas. Ele deixou o seio de seu pai. Ele veio do céu com o propósito de buscar suas ovelhas perdidas e errantes. Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era uma ovelha perdida, um grande pecador, um extorsor. Esta ovelha perdida foi encontrada em cima de um sicômoro. Ali Cristo o viu e o chamou. Lucas capítulo 19, versículo 5. Zaqueu, apressa-se e desça. Cristo entrou primeiro no coração de Zaqueu e depois entrou em sua casa. Hoje a salvação chegou a esta casa. Pode haver alguns que ainda sejam ovelhas perdidas. Eles se afastaram de Deus e seguiram os caminhos do pecado. Mas se eles pertencem a este bom pastor, se pertencem a Cristo, ele em um momento ou outro trará todas as suas ovelhas errantes para casa pela graça transformadora. Quinto ponto. Um pastor conduz e guia suas ovelhas. E assim Cristo, este pastor abençoado, orienta seu povo para que não erre. João capítulo 10, versículo 3. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Como Cristo guia seu povo? Ele os guia com seus olhos. Seus olhos nunca estão fora deles, embora seus olhos estejam muito longe dele. Salmo 32, verso 8. Tu me guiarás com os teus olhos, isto é, o olho da tua providência me dirigirá. Novamente, Cristo guia seu povo pelo oráculo de sua santa palavra. Salmo 73, verso 24. Tu me guiarás com teu conselho. E Cristo guia seu povo pela doce conduta do seu Espírito. João capítulo 16, versículo 13 diz: Ele vos guiará a toda a verdade. Quando o Espírito de verdade vier a vós, ele vos guiará a toda a verdade. Além disso, Cristo nomeia ministros para serem guias. Se as suas ovelhas de Cristo se desviarem, seus ministros são designados para trazê-la de volta ao aprisco. Sexto ponto. Um pastor governa suas ovelhas. As ovelhas de Cristo têm tanta necessidade de governar como de guiar. Ele governa suas ovelhas, ele ordena seu povo e os leva a um estado adequado. A equipe pastoral de Cristo é um tipo e emblema de seu governo sobre os santos. Isaías capítulo 9, verso 6 é dito: o governo estará sobre seus ombros. As ovelhas de Cristo às vezes podem ser desordenadas. Eles são propensos a menosprezar seu pastor, a se tornarem devassos, a desprezarem seu pastor, a brigarem entre si. Mas agora Jesus Cristo, este pastor abençoado, tem suas leis para obrigá-los e tem sua vara de pastor para governá-los. Ele os coloca em boa ordem. Precisamos também da vara de Cristo para nos governar, assim como do seu sangue para nos salvar. Sétimo ponto. Um pastor alivia e alimenta suas ovelhas ao longo do caminho. A palavra grega para pastor significa alimentar. O Senhor Jesus alimenta misericordiosamente seu rebanho. Ele não vai deixá-lo morrer de fome. Isaías capítulo 40, verso 11. Ele apacentará o seu rebanho como um pastor. Cristo alimenta seu povo no santuário. Sua ordem, ele os alimentou com aquela ceia espiritual em sua própria mesa. Aqui está o amor de Cristo, o grande pastor das almas. Ele fornece pastagens abundantes. Embora algumas roubem as pastagens verdes das ovelhas de Cristo e as deixem passar fome, ainda assim Cristo se alimentará. Enquanto Cristo tiver um rebanho espiritual de ovelha no mundo, ele preferirá operar um milagre a permitir que elas não sejam supridas. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Oitavo ponto. Um pastor faz parte do seu trabalho cuidar de suas ovelhas doentes. As ovelhas de Cristo tendem a ficar doentes, algumas doentes de orgulho, outras de descontentamento, algumas doentes de inveja e outras doentes de cobiça. As ovelhas de Cristo podem ficar doentes, mas ele cura todas as suas ovelhas para que nunca morram das suas doenças. Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Cantarei o que está quebrado, fortalecerei o que está doente. Cristo tem aqueles bálsamos e ungüentos soberanos que podem curar a pior enfermidade. Ele designou a pregação da palavra para curar as almas enfermas do pecado. A palavra pregada é como as águas do santuário, tanto para alimento como para remédio. Nono ponto. Um pastor mantém uma vigília contínua sobre seu rebanho, para que não sejam roubados ou devorados pelo lobo.
Da mesma forma, Cristo zela pelo seu rebanho e pela sua onisciência, para que nenhum mal aconteça aos seus eleitos, para que eles não sejam mortalmente infectados pelo pecado ou enlaçados pela tentação. Cristo tem seus olhos de pastor para vigiar seu rebanho, e ele tem seu cajado de pastor para espantar o lobo. 10º ponto. Um pastor tem compaixão pelas suas ovelhas. Da mesma forma, Jesus Cristo tem piedade de todos seus eleitos. Isaías capítulo 40, versículo 11. Ele apacentará seu rebanho como um pastor. Ele carregará os cordeiros em seus braços, segurando-os perto de seu coração. Ele conduzirá gentilmente a mãe ovelha com seus filhotes. Cristo Jesus, eterno com seus cordeiros. Ele os mantém perto de seu coração, e aqueles que estão fracos e prestes a desmaiar, ele gentilmente conduz. Ó, a piedade e compaixão de Cristo para com os eleitos. Ele está cheio de simpatia. Os cordeiros nunca choram, mas o seu choro vai ao coração de Cristo. Portanto, nas Escrituras diz que Cristo foi tocado pelo sentimento de suas enfermidades. Hebreus 4:5. Isaías 63, verso 9. Em todas as suas aflições, ele foi afligido. Assim, tão brevemente quanto pôde, você tem as analogias e paralelos entre Cristo e o pastor. Ele é o pastor do seu rebanho, como Cristo é um pastor melhor. Em segundo lugar, mostrarei como Cristo é melhor do que qualquer outro pastor e os excede e transcende infinitamente, como aparece nesse detalhe. Primeiro, Cristo é um pastor melhor do que qualquer outro, no que diz respeito à glória e dignidade da sua pessoa. Eles são da terra, terrenos, mas Cristo é um pastor do céu. Ele é de origem divina, ele é igual a Deus Pai. Segundo, Cristo supera outros pastores, porque ele limpa e purifica seu rebanho. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Cristo nos lava dos nossos pecados em seu próprio sangue. Enquanto as ovelhas de Cristo estiverem no mundo, elas estarão aptas a receber manchas, pois o mundo só serve para manchar. Um machado de orgulho, outro manchado de mundanismo. Ó, como o povo de Deus desfigura a imagem de Deus, esfregando-a na terra. E a verdade é que andar demais entre as cabras as contamina, mas Jesus Cristo limpa e purifica seu rebanho e lava suas manchas. Todas as ovelhas de Cristo são brancas e lavadas no sangue do Cordeiro. Terceiro ponto. Cristo supera todos os outros pastores, pois possui uma arte que nenhum outro pastor possui. Ele ensina suas ovelhas. Outros pastores guiam suas ovelhas, mas não podem ensiná-las. Mas Cristo ensina todas as suas ovelhas, que pertencem ao seu rebanho de eleição. Ele os instrui nos mistérios da salvação e os ensina da maneira mais excelente. Ele ensina como Deus. Primeiro, Cristo ensina todas as suas ovelhas de tal maneira que ele as torna dispostas a aprender. Salmo 110, verso 3. Eles serão um povo disposto. Cristo não apenas informa o julgamento, mas inclina a vontade de abraçar a verdade e os torna dispostos a aprender. Segundo, Cristo não ensina apenas o ouvido, mas ensina ao coração. Atos 16, verso 14. Lídia, cujo coração o Senhor abriu. Terceiro ponto. Cristo ensina suas ovelhas não apenas a compreender, mas também a obedecer. Isaías capítulo 2, versículo 3. Ele nos ensinará os seus caminhos, e nós os seguiremos. Assim, Cristo ensina suas ovelhas da maneira mais excelente. Ele as subjuga e as torna obedientes. Quarto ponto. Jesus Cristo é um pastor melhor do que qualquer outro na terra, antes ou depois, porque Cristo ora pelas suas ovelhas. Muitos pastores quase não oram por si mesmo. Cristo ora por todas as suas ovelhas eleitas. João capítulo 17, versículo 9. Eu orarei por eles. Assim como Cristo conhece cada ovelha pelo nome, Cristo ora por cada ovelha pelo nome. Eu rezo por eles. E o que Cristo ora por eles? Ora, ele ora para que eles não se desviem, para que não se cansem ou desmaiem, para que não morram no caminho. E esta é a oração de Cristo pelas suas ovelhas. João capítulo 17, versículo 11. Santo Pai, guarda aqueles que me deste. E esta oração de Cristo prevalece diante de Deus. Se considerarmos Cristo em seu ofício ou em sua relação com Deus, sua oração deve prevalecer. Considere-o em seu ofício como ele é um sacerdote. Considere-o como ele em relação, como ele é um filho. Se Deus pudesse esquecer Cristo como sacerdote, ainda assim ele não poderia esquecer Cristo como seu filho.
João capítulo 11, verso 42. Eu sei que você sempre me ouve. E esta oração de Cristo pelas suas ovelhas eleitas é perpétua. Não há um minuto em que possamos dizer que Cristo não está orando por nós. Como podem estas ovelhas abortar quando seu abençoado pastor está sempre cuidando delas e orando por elas? Quinto ponto. Jesus Cristo é um pastor melhor do que qualquer outro, pois ele demonstra mais carinho e terno amor pelas suas ovelhas do que qualquer pastor neste mundo já fez. E não é de admirar que Cristo amasse assim suas ovelhas, porque eles são seus. Ele tem propriedade sobre ele. Em João capítulo 10, verso 27, ele os chama de minhas ovelhas. Um homem pode ser pastor e não ser o dono do rebanho de ovelhas. Um mercenário pode cuidar das ovelhas quando talvez nunca cuidou delas. João 10 e 13. Mas Cristo é o dono das ovelhas. Embora o Papa se chame blasfemamente da cabeça da igreja e domine os rebanhos de Cristo, ainda assim o Papa é um usurpador. O Senhor Jesus é o único dono legítimo de suas ovelhas. Daí resulta que Cristo tem uma afeição tão querida e um terno amor por essas ovelhas, porque elas são suas. Agora, que Cristo tem mais amor por suas ovelhas do que qualquer outro pastor já teve, isso aparece nesses três detalhes. Primeiro, ele trata suas ovelhas com compaixão. Segundo, ele conforta suas ovelhas. E terceiro, ele morreu por suas ovelhas. Já houve algum amor paralelo a isso? Primeiro, Cristo trata todas as suas ovelhas com compaixão. Baseio isso na escritura citada anteriormente, em Isaías capítulo 40, versículo 11. Ele apacentará seu rebanho como pastor. Ele carregará os cordeiros em seus braços, segurando-os perto de seu coração. Ele conduzirá gentilmente a mãe ovelha com seus filhotes. Cristo, você vê, é carinhoso com seus cordeiros e os coloca em seu seio, perto de seu coração. E os que estão fracos ele guia gentilmente. Oh, as misericórdias de Cristo para com suas ovelhas eleitas. Esse é o primeiro ponto. Cristo ama suas ovelhas e as trata com compaixão. Seu coração anseia por eles. Segundo, Cristo não apenas trata suas ovelhas com compaixão, mas ele as conforta. O povo de Cristo, que são suas ovelhas, é dado ao tremor. As ovelhas são criaturas trêmulas e medrosas e podem ficar desanimadas. Agora Cristo os conforta e os reavive. Isaías capítulo 12, versículo 11 diz: Você me consola. Cristo conforta seu povo de duas maneiras. Primeiro, Cristo os conforta no uso de sua palavra e de sua ceia. Na sua palavra ouvimos a voz de Cristo. Em sua ceia temos seu beijo e abraço. No uso da ordenança do Evangelho, os santos muitas vezes estão no Monte da Transfiguração. Eles se alimentam do maná sagrado. Cristo dá repetidamente reavivamento interiores que os levam acima do amor, a vida e do medo da morte. Segundo, Cristo conforta o seu povo, o rebanho do seu pasto, pelo seu Espírito, que é chamado de Consolador em João capítulo 14, versículo 16. O Espírito nos capacita a realizar nossa adoção e ler nossos nomes nas promessas. O Espírito sela o amor de Deus no coração, através do qual há uma corrente de alegria divina fluindo para a alma. Aqui está o amor de Cristo pelas suas ovelhas. Ele as conforta. Terceiro ponto. Cristo mostra seu amor às suas ovelhas eleitas ao derramar seu sangue por elas. João capítulo 10, versículo 11 diz: Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. A morte do pastor é a vida das ovelhas. Considere a morte de Cristo em uma noção tripla. Foi dolorosa, foi voluntário e foi meritório. De todas essas maneiras, ele mostra seu amor ao morrer por suas ovelhas. Primeiro, considere a morte de Cristo como dolorosa. Se o tormento do corpo era tão grande, qual foi a agonia da alma? O Senhor Jesus Cristo foi pisado e estremecido no largar da ira de seu Pai. Os evangelistas usam três palavras dignas de observação para expressar a agonia de Cristo. O texto diz que ele começou a ficar maravilhado, começou a desmaiar e começou a ficar extremamente triste. Ele sentiu o equivalente ao tormento do inferno em sua alma. Embora Cristo tenha sido ungido com o Espírito Santo, embora ele tenha sido apoiado pela deidade, embora ele tenha sido consolado por anjos do céu, ainda assim, apesar de tudo, ele suou grandes gotas de sangue. O amor de Cristo ao morrer por suas ovelhas. Ele começou a ficar cheio de angústia e profunda angústia. Minha alma está esmagada pela dor até a morte, conforme Mateus capítulo 26, versículo 37 ao 38. Segundo, considere a morte de Cristo como voluntária.
Ele se separou de sua vida livremente. É verdade que a morte de Cristo foi necessária no que diz respeito ao decreto de Deus, mas foi voluntária no sentido de que Cristo alegremente cedeu ao sofrimento. João capítulo 10, verso 18 diz: Eu dou a minha vida. Os judeus não poderiam ter tirado sua vida se ele não a tivesse entregado. Nada poderia ter forçado Cristo a morrer pelas suas ovelhas, a não ser o seu grande amor por elas. Nada poderia tê-lo prendido à cruz, a não ser a corrente de ouro do amor. Terceiro, considere a morte de Cristo como meritória. É a entrada para todas as bênçãos espirituais. Ela nos proporciona a justificação de nossas pessoas, a aceitação de nosso serviço e o acesso ao trono da graça. Ele proporciona uma entrada no lugar santíssimo, o céu, conforme Hebreus capítulo 3, verso 19. Eis que aqui está o amor de Cristo, ao dar sua vida por suas ovelhas. Ele comprou coisas gloriosas para nós. Não havia maneira de que as ovelhas viverem, a não ser pela morte do pastor. E o fato de Cristo Jesus morrer como um malfeitor, tendo o peso de tantos pecados sobre ele, foi mais do que se todos os anjos tivessem sido transformados em pó. Sexto ponto, Cristo é um pastor melhor do que qualquer outro, no sentido de que ele pode fazer com que todo o cuidado e esforço que ele faz com suas ovelhas sejam bem-sucedidos. Isso nenhum outro pastor pode fazer. Outros pastores podem levar as ovelhas à água ou ao pasto, mas não podem fazer com que as ovelhas tenham apetite. Eles não podem fazer com que o pasto alimente as ovelhas, mas Cristo, nosso abençoado pastor, ao conduzir suas ovelhas ao pasto, ele pode causar em suas ovelhas o apetite pelo alimento. Ele pode fazê-los ao falar uma palavra, ter fome e sede de justiça. Jesus Cristo fornece pastagens para suas ovelhas. Somente Ele pode abençoar esta pastagem e torná-las inutritivas para a alma. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Nutrindo nas palavras da fé. Cristo pode abençoar a bendita ceia. Ele pode fazer com que os elementos, através da operação de seu Espírito, sejam crescimento espiritual e alimentem suas ovelhas eleitas. Assim, Ele é um pastor melhor. Ele pode abençoar o pastor. Sétimo ponto. Cristo é um pastor melhor do que qualquer outro no mundo, pois ele é um modelo e exemplo para todo o seu rebanho. Nesse sentido, observe que se diz que Cristo vai adiante de suas ovelhas. João capítulo 10, verso 34. Como ele foi diante deles? Seu santo templo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Deixando-nos o exemplo para que seguia os seus passos. Jerônimo, tendo lido a vida piedosa de Delian, e que finalmente excelente ele teve, disse: Delian será o exemplo que seguirei, mas que todas as ovelhas de Cristo digam: Jesus Cristo será o exemplo que seguiremos e imitaremos. As ovelhas de Cristo se desviam quando não seguem os passos do seu pastor, o Senhor Jesus. Oitavo ponto. Cristo Jesus é um pastor melhor do que qualquer outro, e os supera em muito, pois mantém suas ovelhas tão seguras em suas mãos que ninguém jamais poderá arrancá-las. João capítulo 10, versículo 28 diz: Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Nenhuma das ovelhas de Cristo jamais se perdeu. Embora um pastor veja sempre tão cuidadoso e vigilante, às vezes uma ovelha pode se perder ou ser devorado pelo lobo, mas nenhuma das ovelhas eleitas de Cristo jamais se perdeu. João capítulo 17, versículo 2 diz: Nenhum deles está perdido, mas o filho da perdição. Judas nunca foi entregue a Cristo. Ele não era uma ovelha, mas um bode. Nenhuma de suas ovelhas jamais se perdeu. As ovelhas de Cristo podem às vezes se desviar pelo erro e cair em atos de pecado como fez Davi, mas Cristo as encontrará e as trará de volta, por meio de um rápido arrependimento. As ovelhas de Cristo podem ser mancas e fracas e mal conseguem andar, mas Cristo cuida tanto das ovelhas fracas como das ovelhas fortes. A cana quebrada ele não quebrará. O santo mais fraco vivo é tão ovelha que é parte do seu pastor. Cristo e os crentes são um. As ovelhas não podem perecer sem que o pastor pereça também. Nono ponto. Cristo é um pastor melhor do que qualquer outro, no sentido de que ele finalmente coloca suas ovelhas em um pasto melhor. Ele os tira do deserto aqui e o vale de lágrimas e o transplanta para o paraíso, para ali se alimentarem entre os lírios. Ele lhe dá a vida eterna. João 10, 28. Eu lhe dou a vida eterna.
As ovelhas de Cristo podem perder o seu velo do ouro, os homens podem roubar-lhe a lã, e eles podem perder suas vidas por causa de Cristo. Sim, mas Cristo lhe dá a vida eterna. A vida é doce, mas a palavra eterna a torna muito mais doce. A vida eterna consiste na fruição de todas as coisas boas: vida, beleza, força, alegria, perfeição e eternidade. Aqui está a excelência do nosso bom pastor. Ele dá vida eterna às suas ovelhas. Ele os tirará do deserto, onde há serpente ardente, os colocará no paraíso, onde se alimentarão entre os santos querubins. Assim, mostrei-lhe como o Senhor Jesus se assemelha a um pastor e como ele é um pastor melhor do que qualquer outro. Dê-me permissão agora para fazer algum pedido. Uso 1. O Senhor Jesus Cristo é este grande pastor que cuida tanto de seu rebanho e ele é um pastor melhor do que qualquer outro? Então vamos todos trabalhar para conhecer o nosso pastor. Aqui no texto Cristo diz: conheço as minhas ovelhas, conheço-as pelo nome. Sim, e ele também é conhecido por eles. Deixe-nos conhecer nosso abençoado pastor. Conhecer a Cristo nada mais é do que crer nele. Nas Escrituras, o conhecimento às vezes é colocado em lugar da fé. Isaías capítulo 53, verso 11 diz: pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos. O conhecimento é colocado ali para a fé. Então conhecemos o nosso pastor Cristo quando cremos nele. O mundo cego ignora Cristo. João capítulo 17, versículo 25. O mundo não me conheceu. Não, eles ouviram Cristo pregar, eles viram seus milagres, mas nem oráculo nem milagre operariam neles. Cristo disse: o mundo não me conheceu. Os formalistas não conhecem Cristo de forma salvadora. Eles têm luz, mas não têm visão, como se o sol brilhasse sobre um olho cego. Conhecemos Cristo corretamente quando acreditamos nele, quando buscamos a virtude dele, e então somos transformados à sua semelhança. Isso é conhecer a Cristo. Nunca descansemos até conhecermos o guardião e pastor de nossas almas, o Senhor Jesus. Assim como nosso conforto reside em Cristo nos conhecer, também reside em conhecermos a Cristo. Nosso conforto reside no fato de Cristo nos conhecer com o conhecimento de aprovação e também em conhecermos a Cristo com o conhecimento de apreensão. Esse é o primeiro uso. Deixe-nos conhecer o nosso pastor. Aqueles que não conhecem a Cristo ouvirão Cristo dizer: nunca te conheci. Uso 2. Não apenas conheçamos nosso pastor, mas ouçamos a voz de nosso abençoado pastor, nosso Senhor Jesus. Assim que o pastor entra no campo, as ovelhas conhecem a sua voz. Ouçamos a voz de Cristo. João capítulo 10, verso 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Cristo está na pregação da palavra. Portanto, observe que Cristo é dito agora mesmo, para falar do céu para nós, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 25. Como ele fala agora do céu, senão na pregação da palavra? Então ouça Cristo falar, mas tome cuidado, não ouça a voz de um estranho, conforme João 10, verso 5. Cristo disse que eles não seguiriam o estranho, as ovelhas não seguirão o estranho. Por estranho, entende-se alguém que é heterodoxo e que traria estranhas maravilhas para a igreja e envenenaria as ovelhas de Cristo. Assim como você deve ouvir a voz de Cristo, tome cuidado para não ouvir a voz de um estranho. As ovelhas de Cristo têm discernimento. Ele lhe deu um espírito de discernimento e eles são capazes, pela sua sabedoria, de distinguir entre a verdade e o erro. Eles não ouvirão a voz de um estranho. Devemos ouvir a voz de Cristo. Mas quando é que ouvimos a voz de Cristo corretamente? Ouvimos a voz de Cristo corretamente quando obedecemos a sua voz e nunca antes disso. Em João 10 e em vários outros lugares, você lê sobre obedecer a voz de Cristo. Quando Cristo fala de abnegação, de mansidão e misericórdia, nós o obedecemos e temos a ambição de obedecê-lo. Um bom cristão é como a flor que se abre com o sol. Ele se abre aos mandamentos de Cristo. Ele obedece cordialmente a Cristo. Isto é ouvir a voz de Cristo. Terceiro uso. Se Cristo é o grande, abençoado e bom pastor, então vamos todos trabalhar para evidência para nós mesmos que pertencemos a esse pastor, que somos as ovelhas do pasto de Cristo. Procuremos e experimentemos se temos ou não a marca das ovelhas de Cristo, se somos como as ovelhas. Uma ovelha é uma criatura pura e limpa. Somos como as ovelhas de Cristo? Nossos corações estão limpos de toda imundície da carne e do espírito? Aquele que jaz charfudando no pecado é um porco, não uma ovelha. Uma ovelha é uma criatura muito útil. Tudo numa ovelha serve para alguma coisa.
O leite, a carne, o velo, tudo é útil. Somos ovelhas de Cristo? Somos úteis? Deveríamos estar sempre fazendo o bem. Este é o objetivo da nossa vida, ser bom e fazer o bem. Uso 4. Cristo, este pastor abençoado, é melhor do que qualquer outro pastor? Então trabalhemos para amar e honrar este pastor abençoado. O pastor morre por suas ovelhas, e as ovelhas não amarão seu pastor. Aqueles que não amam a Cristo não são ovelhas, mas bodes. Dê a Cristo, peço-lhe, o melhor do seu amor e nata do seu amor. A esposa deu a Cristo o suco de sua romã, seu vinho condimentado, conforme Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, verso 2. Ame a Cristo melhor do que propriedade ou relacionamento. Os relacionamentos podem estar em nossos corações, mas Cristo deve estar em nossos corações. Nosso amor ao Senhor Jesus deve ser intenso e ardente. Deveríamos, como serafins, arder numa chama santa de amor por Cristo. Se um homem tivesse 3 almas, como certa vez sonhou um filósofo, todas elas seriam muito pequenas para Cristo. Amemos a Cristo e demonstremos isso por meio de um reconhecimento aberto de Cristo, se formos chamados a isso. Isto é amor. Ousar possuir Cristo, nosso bendito pastor. É dito sobre os principais governantes, em João capítulo 12, versículo 42, que eles creram em Cristo, mas não confessaram para não serem expulsos da sinagoga. Cristo nunca possuirá essa fé, que nunca irá entreter a Cristo. Aquele que se envergonha de Cristo é uma vergonha para Cristo. Uso 5. Vou apenas nomeá-lo. Vamos responder a todo o amor e custo de Cristo, nosso abençoado pastor. Como devemos responder a este custo? Pela santa fecundidade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quem apacentará o rebanho não bebe do leite? Cristo festejou você como seu rebanho. Cristo festejou você com seu corpo e sangue. Então branqueteie-o com os frutos da justiça. Seja fecundo em conhecimento, seja frutífero em boas obras. Encerrarei tudo com: desperte, vento norte, venha, vento sul. Sopre em meu jardim, espalhe a fragrância de suas especiarias. Deixe meu amado vir ao seu jardim e comer seus frutos mais escolhidos. Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16.